Olá pessoal, eu sou o Marcão. Como eu sempre começo esses vídeos, né? Eu sou professor de História e nesse vídeo aqui a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Talvez seria assim, a gente continuar a falar sobre a Reforma Protestante. Eu vou deixar nos cards aqui em cima a indicação de um vídeo onde a gente já iniciou esse assunto, a gente já começou falando sobre a Reforma Protestante. E lá naquele vídeo a gente explicou para vocês que a Igreja Católica lá naquela época estava passando por uma situação bem complicada. Corrupção dos clérigos, ou seja, os padres tinham muito amor ao dinheiro, se envolviam com prostitutas, tinham algumas condutas que a Bíblia condena. E por outro lado, eu também expliquei naquele vídeo que a Igreja Católica da época, junto com os reis, eles faziam uma união entre o poder político com o poder religioso de uma forma que acabava dando prejuízo e levava para que a atitude do poder político e a atitude do poder religioso acabava sendo sempre corrompida. Deixa eu deixar isso de uma forma mais clara. Eu até falo naquele vídeo com as seguintes palavras: todas as vezes que você une o poder político com o poder religioso, a tendência é as coisas não darem muito certo. A gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente sabe o quanto os nossos políticos são corruptos. Então você imagine, gente, óbvio, não são todos os políticos que são corruptos, mas a gente sabe que a grande maioria acaba sendo envolvido mais cedo ou mais tarde em escândalos de corrupção. Então, o que acontece? Então você imagina, gente corrupta, envolvida ali com questões religiosas, e acaba que um lado corrompe o outro e a coisa se mistura toda. Então, lá naquela época, tinha uma união muito forte entre o poder político e o poder religioso, de tal forma que a igreja pedia para as pessoas obedecerem aos reis, dizendo que Deus tinha colocado os reis para governar, e por outro lado, para agradecer, numa relação de uma mão lava a outra, o rei dava vários privilégios à igreja. Naquele vídeo também a gente explicou que uma das principais críticas que os reformadores, o pessoal da Reforma Protestante, ou das reformas protestantes fizeram contra a Igreja Católica, foram as questões das indulgências, que era um perdão que você comprava, literalmente comprava, você ia lá e dava o dinheiro, o padre te dava um papel e no papel estava escrito que você ganhou ali 10 anos de perdão, a alma do seu parente lá que tinha morrido ganhava 10 anos de perdão. Eu até usei eu mesmo como exemplo. Eu disse, olha, imagine que eu morro, alguém vai lá e compra meu perdão, minha alma sai do purgatório e vai para o céu. Se fosse fácil assim, né? Mas as pessoas acreditavam nisso e a Igreja Católica, naquela época, ganhou muito dinheiro com isso. Então, eu encerrei o vídeo anterior falando que a reforma, o que a gente chama de reforma protestante, começou na Alemanha, puxada pelo Martinho Lutero, onde o ato inicial ali é quando ele aprega, no começo do século XVI, ele aprega as 95 teses na porta da catedral em Wittenberg. Eu expliquei que naquela época, se você queria comunicar qualquer coisa, você deveria colocar um comunicado na porta da igreja. A igreja geralmente ficava no centro da cidade e todo mundo passava, olhava, via. Era muito fácil comunicar, você não tinha internet, você não tinha carro de som. Então, o Martinho Lutero coloca lá as 95 teses, os 95 pontos que ele discordava da Igreja Católica. O que acontece é que a Igreja Católica não reage bem, as tensões vão aumentando entre o Lutero e a Igreja Católica. E para resumir a história, a gente chegar aqui no vídeo de hoje, no assunto do vídeo de hoje, o Lutero teve apoio dos príncipes da Alemanha, que esse é que foi o grande diferencial. Ele teve apoio político para fazer a reforma religiosa. Olha as coisas se unindo novamente aí. E com isso, a Alemanha acabou se separando da Igreja Católica. A Igreja na Alemanha virou-se de lado ali para o lado dos protestantes. Mas eu quero que você entenda que às vezes você pode ver eu ou qualquer outra pessoa aqui no YouTube, ou seu professor mesmo em sala, quando as aulas voltarem, explicando a reforma protestante, e talvez você pense assim, era somente uma briga entre católicos e evangélicos, era uma briga entre católicos e protestantes, que depois se tornariam os evangélicos. Eu quero que vocês entendam que haviam discordâncias ali do que era a fé cristã, de como que os cristãos deveriam agir, até de como é que você se chegaria a Deus realmente.
Eu não vou comentar ponto por ponto novamente, mas eu quero que fique claro aqui que existiam pontos que os reformadores batiam de frente com a Igreja Católica e não concordavam. Eles não concordavam com as indulgências. Eles achavam que era uma exploração para a Igreja Católica enriquecer em cima da fé e da ignorância das pessoas. Mas haviam discordâncias que eram quanto irrelativas à doutrina mesmo. Por exemplo, os protestantes diziam que somente a Escritura Sagrada, somente a Bíblia que era uma fonte de doutrina, enquanto os católicos acreditavam que concílios, a palavra dos bispos, o Santo Padre, o Papa, que ele recebia as coisas de Deus e o que ele dizia ali nos concílios valeria como doutrina, era fonte de inspiração. E os protestantes diziam, não, a inspiração é a Bíblia Sagrada. Se não está na Bíblia, não interessa a opinião. Pode ser a opinião do padre, a opinião do pastor, a opinião de Marcão, não interessa. Só vale o que está na Bíblia. Uma outra coisa também, eles acabavam discordando quanto à questão da mediação. Enquanto os católicos acreditam que Maria auxilia ali no sentido de fazer uma mediação entre Deus e os homens, levando as pessoas a Jesus, levando as pessoas a Deus, fazendo essa mediação junto com Jesus, os evangélicos atuais que herdaram isso dos protestantes, lá da Reforma Protestante, eles dizem que não, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, e ninguém mais. Então, eram coisas bem sensíveis, porque você vai falar de Maria, Maria, para os católicos, é um ponto bem sensível. E você fala de Jesus ser o mediador, para os protestantes também é uma questão muito sensível. Então, eu estou usando essas coisas para que vocês entendam o seguinte: a reforma protestante aconteceu não é só porque houve uma briga, um desentendimento simples entre católicos e protestantes. A reforma protestante aconteceu foi porque surgiram os reformadores, puxados pelo Martinho Lutero, questionando e discordando de pontos doutrinários da Igreja Católica. Quando a gente vai fazer uma definição hoje das religiões no mundo, a gente coloca todo mundo de um lado só. A gente diz, olha, todo mundo aqui é cristão. Ou seja, o que é o cristianismo? É a Igreja Católica, é os protestantes, é a Igreja Luterana. Mas, doutrinariamente, apesar de todo mundo estar dizendo que segue a Jesus, e talvez até esteja mesmo, né? Quem somos nós para questionar? Mas, doutrinariamente, evangélicos e católicos, apesar do Deus ter o mesmo nome, é Deus, o Salvador é Jesus, mas na doutrina ali, sobre como chegar até Deus, o pensamento é diferente. E é justamente por esse pensamento ser diferente, por essa interpretação das Escrituras e da doutrina ser diferente, que houve essa separação. Se fosse um problema simples, um diz assim, olha, eu acho que a hóstia deve ser redonda, e outro diz, eu acho que a hóstia deve ser quadrada. Era um ponto que eles podiam até discordar, mas não ia ter uma separação. Mas os pontos onde católicos e protestantes discordavam eram pontos sensíveis e importantes para ambos os lados. Por isso que não dava para continuar junto. E já haviam aparecido pessoas que discordavam também da Igreja Católica antes do Lutero, que não tiveram sucesso, porque não tinha um apoio político, e naquela época você discordava da Igreja Católica, como a Igreja estava unida com o poder político, você acabava preso e morto depois, julgado por um crime. Qual foi seu crime? Eu discordei da Igreja Católica. O Lutero não. Na Alemanha ele teve apoio dos príncipes e com isso ele conseguiu puxar a reforma protestante na Alemanha. Acho que talvez eu tenha falado Inglaterra um pouco atrás, né? Então o Lutero apareceu na Alemanha e puxou a reforma na Alemanha. Agora o que a gente vai falar, isso aqui é basicamente um resumo do que a gente explicou no outro vídeo. O que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é mais curto, mas é igualmente importante, que é o seguinte: eu quero que vocês entendam que não houve somente a reforma do Lutero. Quando a reforma protestante estourou na Alemanha, ali no começo do século XVI, a notícia correu, muita gente ia até a Alemanha para ouvir o Lutero pregando. Ele era um bom padre, acho que chama de homilia, a pregação dele era muito boa. Depois ele se casa, ele se torna ali um pastor e tal. Mas o pessoal ia até a Alemanha, ouvia o Lutero falando, o pessoal lia as coisas que ele escrevia, que, diga-se de passagem, até hoje é possível você
conseguir na internet sermões, discursos do Lutero, coisas para a gente que gosta de história é importante ler essas coisas. Então, as ideias do Lutero, elas não ficaram presas ali na Alemanha, elas se espalharam pela Europa. Você tem que lembrar que a Europa é um continente pequeno, não um vasto território que nem o Brasil, como a Rússia, como os Estados Unidos. Então, o continente da Europa é um continente pequeno onde as coisas se espalham rápido, mesmo há 500 anos atrás. Se a gente comparar, por exemplo, como é que as notícias se espalhavam há 500 anos atrás no Brasil, por exemplo. Você tinha basicamente os índios e os portugueses que tinham acabado de chegar no Brasil. Então, as ideias do Lutero se espalharam, pessoas aderiram à doutrina, e um dos caras que aderiram à doutrina do Lutero foi um homem chamado João Calvino. Ele era francês, ele começa a pregar na França, dizendo que era o seguidor do Lutero, que queria se separar da Igreja Católica também. Só que enquanto na Alemanha, desculpa as palavras um pouco mais baixas que eu vou usar, mas é porque é a realidade do que aconteceu. Enquanto na Alemanha não houve muita violência contra os protestantes, porque os protestantes tinham o apoio dos líderes políticos, que eram os príncipes, na França o pau comeu em cima dos protestantes. Então, na França os protestantes foram perseguidos, apanhavam, foram trucidados na terrível e negra noite de São Bartolomeu. Terrível e negra, eu estou querendo dizer o seguinte, no sentido de ter sido uma noite terrível, uma noite realmente de escuridão para a humanidade, no sentido de ignorância, onde católicos e protestantes se enfrentaram nas ruas e 70 mil protestantes foram mortos nessa noite. Então, na França, a coisa foi terrível contra os protestantes. Você dizia, eu sou protestante. Apanhava, ia para a cadeia, e a maioria morria mesmo, não tinha conversa. Então, João Calvino, apesar de ser francês, teve que abandonar a França e foi para Genebra, na Suíça, onde começou a pregar as suas ideias, o novo evangelho ali, que ele chamava. O que acontece é que na Suíça, o João Calvino ele conseguiu explanar e pregar bem suas palavras para as pessoas. E aí acabou se evidenciando uma diferença. Mesmo o João Calvino sendo seguidor do Lutero, tinha alguns pontos que ele discordava do Lutero. Os dois principais pontos aqui que a gente pode dar destaque é o seguinte: enquanto Lutero dizia que a gente era salvo pela fé, ou seja, eu deposito minha fé em Jesus, e a fé que eu depositei em Jesus serve para justificar os meus pecados e eu sou declarado salvo, o João Calvino dizia que você era salvo por predestinação de Deus. Ou seja, que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Acabava sendo uma ideia um pouco polêmica, porque você dizia, poxa, então, você imagina o seguinte, você que está vendo esse vídeo, então Deus predestinou eu para ser salvo e predestinou você para não ser salvo. E aí o pessoal do João Calvino e da predestinação, eles diziam assim, mas Deus é soberano, o mundo é de Deus, Deus criou o mundo, Deus criou tudo, Deus criou eu, criou você, e ele decide o que é que ele vai fazer. Óbvio que todas as ideias em volta da predestinação são muito mais complexas, mas eu quero que você entenda assim, quando você ouve falar em predestinação, é essa ideia, que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. E outro foco que foi dado muito grande, porque o João Calvino assumiu ali o controle da cidade e instaurou todo um sistema educacional, de administração, voltado para o cristianismo, política e religião se entrelaçando novamente. E aí, em Genebra, que ele conseguiu fazer essas coisas, o que acontece é que foi dado um foco muito grande à questão do trabalho. Enquanto você via muita gente de outras religiões, como no catolicismo, tendo o trabalho como um castigo de Deus pelo pecado, o João Calvino pregava para as pessoas que o trabalho era uma bênção e que era através do trabalho que você consegue enriquecer, que você consegue prosperar. E que bons cristãos são também bons funcionários nas empresas, são bons funcionários para seus patrões. E seguir essa lógica. Então, a reforma do Lutero foi na Alemanha, o João Calvino fez uma outra reforma aí na Suíça,
e lançando as bases aí dessas ideias de predestinação e tal. Lembrando que tem até algumas denominações evangélicas de hoje em dia, como a igreja presbiteriana, como algumas igrejas batistas, que acreditam até hoje e seguem essa linha do João Calvino. Aí você pode até dizer assim, Marco, e qual é que está certo? Então, não sei, analisa as coisas e veja qual faz mais sentido para você. A ideia da salvação pela fé ou a ideia da salvação pela predestinação de Deus. A Bíblia tem argumentos para as duas teses, para as duas bases de ideias. Okay? Aí você pode me perguntar o seguinte, e a Igreja Católica ficou quieta, calada com isso? Não. A Igreja Católica, a partir de 1545 até 1563, durante 18 anos aí, a Igreja Católica partiu para fazer um concílio, que foi o Concílio de Trento, na Itália, onde hoje é Itália, para fazer ali o que foi decidido no Concílio de Trento acabou sendo colocado nos livros e ficado famoso como a Contra-Reforma, ou seja, a iniciativa da Igreja Católica de tentar parar a sangria de fiéis, que a verdade é que a igreja estava diminuindo de tamanho. Na Alemanha, as pessoas foram para o lado do Lutero. Na França, haviam protestantes. Na Holanda, as pessoas seguiram as ideias do João Calvino. Então, a Igreja Católica partiu para vamos reafirmar nossa fé, vamos tomar uma iniciativa, porque senão o pessoal vai só levando fiéis, vai nos criticando, vamos fazer alguma coisa. O que foi decidido na Contra-Reforma, basicamente, foi o seguinte. Número 1, a Igreja Católica reafirmou aquilo que ela acreditava. Então, a Igreja Católica reafirmou a ideia do celibato, que os padres não deveriam casar, que era uma coisa que estava sendo muito criticada. O pessoal dizia, o Lutero casou, está feliz. A igreja dizia, não, o padre não deve casar. E eu até acho assim que isso é uma coisa que é um pouco irrelevante. Se o padre quer fazer o voto, tudo bem. Lembrando que existe dois tipos de celibato, né? Tem o celibato institucional, que nem esse da Igreja Católica, que quer ser padre, não pode casar, não pode nunca nem pensar em mulher na sua vida. E tem aquelas pessoas que elas não são padre, mas elas fazem o voto do celibato para viver para Deus, pregando, viver como missionário, e por aí vai. Onde elas mesmas dizem, olha, eu não sou padre, mas eu não vou casar, eu não quero nem saber de mulher. Então, a Igreja Católica reafirmou a ideia do celibato, reafirmou os sacramentos, a Igreja Católica reafirmou aquilo que ela já vinha defendendo. Reafirmou que Maria auxiliava ali na mediação, reafirmou uma série de coisas. O que a Igreja Católica aceitou mudar na Contra-Reforma por causa da crítica dos protestantes? A questão das indulgências. Ela decidiu continuar com as indulgências, mas não cobrar. Os padres deveriam dar a indulgência de graça. A partir ali da Contra-Reforma também foi criada uma instituição chamada Companhia de Jesus, que depois ficaria conhecida e famosa por o nome de jesuítas. Quem que eram os jesuítas? Eram pessoas que eram encarregadas de ensinar as pessoas, de fazer o que a Igreja Católica chama de catequese, fazer a evangelização, colocando em pratos limpos. O que a Igreja Católica fez na Contra-Reforma foi basicamente dizer o seguinte, olha, o que a gente acreditava, a gente continua acreditando. Houve algum excesso, que tem no caso de cobrar caro pelas indulgências, não vamos mais cobrar pelas indulgências. E por outro lado, tem muita gente saindo daqui virando protestante, vamos evangelizar com os jesuítas, vamos pregar bem muito a palavra para continuar convertendo pessoas ao catolicismo e para parar essa sangria de fiéis, para estancar esse número de fiéis que está saindo para ir para o lado dos protestantes. Os jesuítas acabaram sendo importantes, porque, como eu falei já nesse vídeo, no começo do século XVI, ano de 1500, por exemplo, o Brasil foi o ano que os portugueses chegaram ao Brasil, com Pedro Álvares Cabral. Os espanhóis tinham chegado ali onde hoje é o México, e naquela região ali onde hoje é o México do Caribe, e descobriram a América em 1492. Então os jesuítas depois vão ser enviados para a América para evangelizar os índios, e eles vão ser muito importantes no ensino dos índios, e também na questão da evangelização. Então a Igreja Católica acaba, quando o continente americano é descoberto, a Igreja Católica acaba ganhando um grande número de fiéis para ela, através dos jesuítas que evangelizaram os índios. O que acaba nos levando a algumas questões para concluir esse vídeo. Se você viu o vídeo anterior, onde eu falei mais do Lutero, e o vídeo de hoje, onde eu falei da reforma do João Calvino na Suíça,
e da Contra-Reforma Católica, e aqui a gente não vai falar da Reforma da Inglaterra, isso aí fica como um assunto à parte, né? Porque a Reforma da Inglaterra ela é diferente dessas outras reformas, a motivação é outra, tanto que a Reforma na Inglaterra ela foi puxada pelo próprio rei, é outra coisa. Apesar de se chamar também de reforma, mas o contexto é um pouquinho diferente, a gente vai deixar isso para um outro vídeo. Mas então, se você viu o vídeo anterior, né, a gente falou da reforma do Lutero, o vídeo atual, né, a gente falou da reforma do Calvino e da Contra-Reforma Católica, talvez você pense assim, sim, essas reformas protestantes, elas foram coisas boas ou ruins? Depende da sua interpretação. A maioria das pessoas que são católicas, elas vão achar ruins as reformas, elas vão encarar o Lutero, o Calvino como hereges, como rebeldes que se revoltaram. Minha opinião pessoal, e aí não é obrigado a ser a sua opinião pessoal, essa é a minha opinião, é a minha maneira de ver as coisas, que nem tem um jornalista que tem um canal no YouTube chamado Sexto House. Eu acho interessante que sempre no final do vídeo ele diz assim, esses são apenas os meus 2 centavos, porque é a nossa opinião, ninguém é obrigado a concordar, mas na minha opinião, as reformas protestantes elas foram sim coisas boas que aconteceram, porque queira ou não, quando você critica algo que está acontecendo, que não é tão legal, que nem a cobrança pelas indulgências, você acaba fazendo a própria Igreja Católica, que era gigante e poderosa e que não aceitava críticas, a se reavaliar e a mudar algumas coisas que não estavam tão bem. Só dar um exemplo, até de sala de aula mesmo. Se você chega num professor e você diz assim, professor, o senhor está explicando o assunto aí faz muito tempo e a gente não está entendendo nada. Muito provavelmente o professor vai ficar com muita raiva de você. Ele pode não lhe dizer, mas ele vai ficar com muito ódio de você. Mas a crítica que você faz buscando melhorar é uma coisa boa, porque esse próprio professor ele vai pensar, não, vou mudar minha maneira de dar aula, e às vezes até os alunos começam a aprender. Agora, o que é diferente também é você chegar numa crise e dizer, o professor está um presta. É diferente você chegar e dizer, olha, professor, eu não estou entendendo muita coisa, por que o professor não faz isso? Então, eu acho que as reformas protestantes foram importantes porque elas levaram até a própria Igreja Católica a fazer uma autocrítica. E, por outro lado, os reformadores também puxaram um novo ramo do cristianismo, chamado de protestantismo, que deu origem aos evangélicos hoje em dia. Marcão, mas eu não concordo com os evangélicos. Então vá ser católico. Mas eu não concordo com a Igreja Católica. Então vá ser evangélico. Mas eu não concordo com nenhum dos dois. Então não tenha religião nenhuma, então vá procurar outra religião. É livre. Ninguém é obrigado a seguir uma nem outra. O que a gente procurou falar aqui nesses vídeos foi a questão dos fatos que aconteceram e mostrar para vocês que os evangélicos de hoje em dia, eles nasceram ali nessa reforma protestante, puxada pelo Lutero e pelo Calvino. O que vai acontecer daqui para frente, ou que escolhas que as pessoas vão fazer, isso depende de cada pessoa, depende da visão de cada um. Okay? Espero ter contribuído com essa explicação e até mais, um grande abraço.